Bom dia. Agora vocês conseguem me ouvir bem? Muito bom. Bom dia a todos, então, mais uma vez. Hoje nós estamos retomando a nossa série que nós iniciamos há 2 semanas sobre Eclesiastes. Então, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 3. Se você não tem ideia, é Salmos, Provérbios e Eclesiastes. É mais fácil de achar do que Sofonias, Miqueias, Abacuque. Eclesiastes capítulo 3. Também vou pedir a gentileza, se você puder colocar aí o seu celular em modo avião ou no não perturbe, para a gente não ficar recebendo aquelas notificações que nos distraem. Então, Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ler todo esse capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que pode comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho. É um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é já foi, e o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? O livro de Eclesiastes, ele é considerado o livro mais pessimista da Bíblia. Eclesiastes fala, como foi dito pelo Chesco na primeira mensagem, da vida debaixo do sol. O que significa isso? É a vida do ponto de vista humano. A vida do ponto de vista humano. Com certeza, esse livro foi escrito por um homem bastante experimentado, um homem provavelmente com mais de 50 anos, que teve várias experiências e várias experiências de decepção
consigo mesmo, com as pessoas, com a vida, um homem experiente. E a sua conclusão é aquela que aparece no capítulo 1, versículo 2. Que grande inutilidade, nada faz sentido. Ou, como dizem outras traduções, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é vazio e futilidade. Ao longo da história, muitas pessoas consideraram o livro de Eclesiastes um livro mundano demais, um livro pouco espiritual, um livro que parece contradizer o que outras partes da Bíblia diz. Alguns judeus achavam que Eclesiastes não deveria nem fazer parte do cânon. Mas essa é justamente a contribuição de Eclesiastes. É nos mostrar que a vida sem Deus é uma vida vazia, uma vida que não faz sentido, uma vida inútil, quando ela é olhada apenas do ponto de vista humano. Sem Deus, a vida é vazia. Sem o temor do Senhor, e essa expressão, o temor do Senhor, que aparece aqui no capítulo 3, ela aparece 6 vezes em todo o livro. Sem o temor do Senhor, não temos como viver com sabedoria. Então nós precisamos ouvir a mensagem de Eclesiastes, mas nós não podemos nos limitar a esse livro. Nós precisamos começar com Eclesiastes e olhar o que o restante da Bíblia nos fala sobre esse tema. Um dos princípios de interpretação da Bíblia é o princípio de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, se você estuda Eclesiastes, você precisa ouvir a voz desse livro, mas ouvir também o que o restante da Bíblia nos ensina sobre esse tema. Então, nós precisamos do pessimismo de Eclesiastes para percebermos o vazio de uma vida sem Deus. E esse pessimismo, então, ele deve nos incomodar e nos levar à busca de uma vida plena, uma vida plena que só Jesus Cristo pode nos dar. Então, eu queria refletir com vocês sobre 3 temas que o capítulo 3 de Eclesiastes nos sugere. E o primeiro tema é o tema da sabedoria do tempo. Versículos de 1 a 8 fala de diversas ocasiões, de diversos tempos. E uma das lições desse texto é que tudo tem seu tempo. Que existe uma sabedoria em nós não querermos acelerar as coisas na nossa vida. Nós não devemos buscar coisas que ainda não são para nós. Existem processos que precisam ser respeitados, existem fases pelas quais nós precisamos passar. Eclesiastes 3:1 diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Por exemplo, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Versículo 2, existe um tempo certo para o plantio, existe um tempo certo para a colheita. Nós não plantamos hoje para colhermos amanhã, segunda-feira. Existe uma espera, existe um processo que precisa ser respeitado. Versículo 6 fala: tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Então, existe um certo tempo para nós armazenarmos as coisas. Por exemplo, um determinado alimento que nós armazenamos e não consumimos e precisamos jogar fora depois que ele está vencido ou estragado. Então, cada versículo aqui fala de um tempo certo para cada coisa nas nossas vidas. O problema é que muitas vezes nós queremos adiantar as coisas e nós adiantamos as coisas porque nós achamos que Deus está demorando demais. Por exemplo, você trabalha numa empresa e você deseja uma promoção. Existem 2 maneiras de você conseguir essa promoção. Uma delas é você ser um bom profissional, você trabalhar duro, você ser uma pessoa ética, uma pessoa séria,
confiando que Deus, no momento certo, vai te dar essa promoção. A segunda maneira é você fazendo politicagem. Se eu falar mal de certas pessoas para certas pessoas, se eu desqualificar certas pessoas, então, de repente, e esse de repente é entre aspas, essa promoção acontece. Certa vez eu conversei com um jovem que ele queria muito uma namorada, mas como ele era cristão, um dos critérios era namorar uma moça cristã. E eu disse para esse jovem ansioso que um dos desafios da vida de fé é nós confiarmos que Deus, no tempo certo, trará a pessoa certa para nós. E esse rapaz então me disse, poxa, mas a vida de fé, ela é muito difícil. E eu concordei com ele. Eu disse, é verdade, a vida de fé é difícil. Mas Deus, Ele quer fortalecer a nossa fé. Você quer comprar muito uma casa, um apartamento, um carro, você encontra um imóvel que está bem abaixo do preço de mercado, você se encanta com aquele imóvel, mas você não tem o dinheiro para dar entrada naquele imóvel. Então, o que você faz? Você quer muito aquilo, mas aquilo está além da sua capacidade financeira, você vai no banco, contrata um financiamento com juros altos demais, num valor alto demais para a sua realidade, e o resultado é que você perde a sua paz, você passa a viver super apertado, você deixa de investir em outras coisas tão importantes ou mais importantes, e você acaba arrumando um problemão para a sua vida. E por que isso? Tudo isso por querer algo bom, porém não no tempo certo. Deus sabe o tempo certo para tudo na nossa vida. Então não force a barra, não tente colher aquilo que ainda não está maduro. Não tente conquistar aquilo que Deus ainda não te entregou. E esse tempo da espera, ele é importante para nós. Ele é importante porque nessa espera Deus vai trabalhando algumas coisas no nosso coração. Enquanto nós esperamos, Deus vai trabalhando a nossa paciência. Enquanto nós esperamos, Deus vai trabalhando a nossa dependência dele. Seja para conseguir um cargo, uma namorada, um bem, Deus vai trabalhando e vai nos preparando para essas coisas. Deus nos ensina a depender dele, a nos alegrarmos nele, mesmo enquanto esperamos, a orarmos confiando que Deus tem o melhor para nós. Versículo 11 diz: Deus fez tudo apropriado a seu tempo. A palavra que foi traduzida na NVI como apropriado, ela significa bonito no hebraico. Ela poderia também ter sido traduzida como bonito. Quando nós esperamos o tempo de Deus, as coisas acontecem de forma bonita na nossa vida. E não é bonito nós forçarmos a barra, nós conquistarmos as coisas na nossa própria força. A beleza está em esperarmos em Deus e aguardarmos o tempo dele, porque Deus sabe o que é melhor para nós e Deus sabe o timing desse melhor para nós. Quando esse melhor deve acontecer nas nossas vidas. E eu queria fazer aqui 3 perguntas para a gente refletir sobre isso. Você anda ansioso demais por alguma coisa? Essas coisas estão tomando o lugar de Deus na sua vida? Você sente que está forçando a barra para conquistar algo que ainda não está no tempo de Deus para você? Então esse é o primeiro tema, a sabedoria do tempo. O segundo tema é a tirania do tempo. Eclesiastes capítulo 3 também nos fala sobre a tirania do tempo. A nossa vida ela é feita de acontecimentos sobre os quais nós não temos nenhum controle. Por exemplo, nós não temos controle sobre o nosso nascimento
e sobre a nossa morte, diz o versículo 2. Nós não escolhemos o tempo do plantio. Se você é um agricultor, você precisa plantar na estação certa para que você possa colher na estação certa uma boa colheita. O versículo 4 diz: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Descreve situações na nossa vida em que as perdas e o luto nos atingem. Eu, particularmente, se fosse pela minha vontade, só teria o tempo de rir e o tempo de dançar. Mas, infelizmente, existe também o tempo de chorar e o tempo de prantear. E os versículos 19 e 20 nos falam da tirania da morte. Veja o que dizem esses versos. Eclesiastes 3,19. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Então o tempo ele passa, nós vamos envelhecendo até que finalmente as nossas forças se esgotam e nós morremos. Como alguém já disse, o tempo é um ótimo professor, mas infelizmente ele mata todos os seus alunos. Quando a gente começa a ficar um pouquinho sábio, quando a gente fica experiente, quando a gente percebe as coisas como elas realmente são e como a gente deveria agir, a gente morre. E o capítulo ele termina com uma dúvida. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? O Antigo Testamento ele não nos fala muito sobre a vida após a morte. Num certo sentido, o judeu que só tinha o Velho Testamento, ou que só tem o Velho Testamento, ele está no escuro em relação àquilo que acontece depois da morte. Havia uma noção de ressurreição futura, existem alguns textos em Jó, Salmos, Isaías, nos profetas, que falam muito rapidamente sobre ressurreição, mas o fato é que o Antigo Testamento não é claro como o Novo Testamento. Então o tempo é nos apresentado aqui como um tirano que vai nos arrastando para vários acontecimentos sobre os quais nós não temos controle e que finalmente nos mata. Essa é a visão do Eclesiastes. Porém, Jesus Cristo nos liberta da tirania do tempo. Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 7 diz: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, Deus, na plenitude do tempo, ele enviou seu filho. Eclesiastes 3:22 pergunta: quem nos fará ver o que acontecerá depois de morto? E o cristão não está no escuro em relação à morte. Nós pertencemos àquele que morreu e ressuscitou. Nós pertencemos a Cristo, aquele que venceu a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, disse Jesus. O apóstolo Paulo zomba da morte em 1 Coríntios 15, 55 a 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O autor de Hebreus diz, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana,
para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus 2, 14 e 15. Então, Cristo na cruz morreu pelos nossos pecados, pagou a nossa dívida de pecados totalmente diante de Deus. E na cruz ele venceu os nossos 3 grandes inimigos: o pecado, o diabo e a morte. Cristo é aquele que nos liberta da tirania do tempo e da tirania da morte. Não, nenhum de nós quer morrer. O nosso instinto nos faz querer viver, e isso é muito bom, é normal que seja assim, mas o cristão não precisa ter medo da morte. Nós pertencemos àquele que morreu e que ressuscitou. Então, o primeiro tema é a sabedoria do tempo, o segundo tema é a tirania do tempo, e o terceiro tema é a redenção do tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículos 11 e 14. Eclesiastes 3, 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Versículo 14. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Deus cumprirá os seus propósitos no momento certo. Versículo 11 diz que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Então Deus ele é soberano e ele fará todas as coisas do seu plano acontecerem. Versículo 14 diz que o plano de Deus prevalecerá e que isso deve nos levar a temer a Deus. Então, o tempo ele não é simplesmente um tirano que nos atropela e que atropela a tudo e a todos sem misericórdia, mas que o tempo está debaixo do controle e da soberania de Deus. E se o propósito de Deus se cumprirá, só nos resta temer a Deus, como diz o verso 14. E temer a Deus não significa nós termos medo de Deus, como se Deus fosse um Deus cruel, como se Deus fosse um Deus instável, um Deus que tem prazer no nosso sofrimento. Deus não é assim. Nós cantamos sobre a bondade de Deus. Esse é o Deus que enviou o seu próprio Filho. Esse é o Deus que se fez homem e que se entregou por nós na cruz. Temer a Deus significa reconhecermos que Deus é digno da nossa submissão e da nossa devoção. Temer a Deus significa reconhecermos que Ele é Deus e nós somos as suas criaturas, que Ele sabe o que é melhor para nós. Que se Ele diz para fazermos algo, é sábio nós obedecermos o que Ele diz. Se Ele diz para não fazermos algo, é sábio nós obedecermos e não fazermos o que Ele diz. Temer a Deus é confiar que Ele tem o melhor para nós. É confiar que Deus é um Deus todo amoroso e todo sábio. E quando nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da vida e do sentido da vida. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos da vida. E como que nós podemos experimentar, então, a redenção do tempo na nossa vida? E aqui eu quero concluir com 2 aplicações práticas. Eu quero olhar com vocês 2 textos do Novo Testamento. Nós falamos no início que Eclesiastes é um ótimo ponto de partida para as frustrações, para as decepções, para entendermos que a vida sem Deus é uma vida inútil, e Eclesiastes, então, nos leva ao restante da Bíblia. E eu queria olhar com vocês 2 textos do Novo Testamento. O primeiro deles é Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17. Efésios 5, 15 a 17.
Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nós estamos falando aqui sobre a redenção do tempo. Redenção, essa é uma palavra que nós não estamos acostumados a usar no dia a dia, mas é uma palavra muito importante. Redenção significa libertação. A libertação de um escravo, quando você faz a redenção de um escravo, é quando você compra esse escravo e o liberta. E o verbo para o substantivo de redenção é o verbo redimir ou remir. A NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu o versículo 16 como aproveitando ao máximo cada oportunidade. Mas o texto grego diz literalmente, comprando de volta o tempo, ou libertando o tempo. Algumas versões mais antigas falam remindo o tempo. Quem é mais antigo aqui vai lembrar dessa tradução. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Nos nossos dias, o tempo é escravo do mal. Nós precisamos redimir esse tempo, nós precisamos comprar esse tempo. O tempo precisa ser libertado. E como que isso acontece? Como que o cristão se torna sábio em vez de insensato? O cristão se torna sábio na medida em que ele usa o seu tempo para Deus, na medida em que o seu relacionamento com Deus se torna, de fato, uma prioridade. Muitos cristãos dizem que estão muito ocupados, não têm tempo para Deus, está tudo muito corrido, não conseguem fazer a sua devocional, não conseguem se aprofundar com Deus, não conseguem se aprofundar em oração. Isso parece uma boa desculpa, porém, a realidade é que nós sempre temos tempo para aquilo que realmente domina o nosso coração. O ser humano sempre tem tempo e energia para as coisas que ele ama. Então, se nós não temos tempo para Deus, nós precisamos avaliar a nossa vida. Se Cristo for de fato o Senhor da nossa vida, nós encontraremos tempo para ler e meditar a palavra de Deus, na palavra de Deus. Nós encontraremos tempo para orar. Nós encontraremos tempo para nos reunirmos com outros irmãos e juntos adorarmos a Deus, louvarmos a Deus, como diz aqui a sequência do texto de Efésios, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Se Cristo é o Senhor da nossa vida, nós encontraremos tempo para servir a Cristo. E Cristo irá permear todas as coisas em nossa vida. Ele estará em nossa mente, em nosso coração, em tudo aquilo que nós fizermos, seja no nosso trabalho, seja no nosso lazer, seja nos nossos pensamentos, seja nas nossas decisões. O primeiro mandamento qual é? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua mente, de todas as suas forças. Acho que vocês vão concordar comigo. Não é possível amar a Deus e não ter tempo para Deus. Segunda aplicação. A primeira aplicação, então, é fazer de Deus uma prioridade nas nossas vidas. A segunda aplicação é persevere nas suas orações. Deus responderá cada uma de suas orações no tempo dele. E o segundo texto que eu quero olhar com vocês está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 1 a 8. Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8.
Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A lição da parábola é muito simples. Deus não é um juiz injusto, Deus é um Deus bondoso, generoso, e Ele responderá às nossas orações no tempo dele. Talvez você esteja orando há décadas por alguns pedidos. Talvez você esteja orando pela conversão de algum amigo, de algum familiar. Talvez você esteja orando pela realização de um projeto. E a mensagem de Jesus aqui é: não desanime. Jesus contou essa parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Deus faz tudo apropriado ao seu tempo. Um dos meus heróis é o George Miller. George Miller foi um evangelista alemão. Ele fundou 6 orfanatos na Inglaterra e por décadas, esses 6 orfanatos foram sustentados na base da oração. O George Miller, inclusive, é o nome da escola que o Chesco e o Jô estão organizando. E tanto George Miller, pessoalmente, quanto a sua equipe, eles eram... George Miller proibia a sua equipe de pedir dinheiro para os asilos, para os orfanatos. E ele próprio nunca pedia dinheiro, porque ele acreditava que Deus sustentaria a sua obra se ele apenas pedisse a Deus. E as histórias de George Miller sobre como Deus responde às orações, elas são bem famosas. Eu vou contar uma delas aqui. George Miller ele escreveu no seu diário: em novembro de 1844, comecei a orar pela conversão de 6 indivíduos. Orei todos os dias, sem interrupção, quer estivesse doente ou com saúde, em terra ou mar, por mais ocupado que estivesse. 1 ano e meio se passou até que o primeiro deles se converteu. Agradeci a Deus e continuei orando pelos demais. 5 anos se passaram e então o segundo homem se converteu. Agradeci a Deus pelo segundo e continuei orando pelos outros 3. Dia após dia, eu continuava a orar por eles, e 6 anos se passaram até que o terceiro homem se converteu. Agradeci a Deus pelos 3 e continuei orando pelos outros 2. Estes 2 ainda não se converteram. 36 anos mais tarde, George Miller escreveu que estes 2 homens, filhos de um amigo, ainda não haviam se convertido. George Miller escreveu: mas eu espero em Deus, continuo orando, buscando a resposta. Eles ainda não se converteram, mas serão convertidos. Em 1897, 52 anos após George Miller começar a orar diariamente por estes homens, sem interrupção, eles finalmente se converteram. Porém, depois da morte de George Miller. Ele entendeu o que Lucas quis dizer ao introduzir a parábola de Jesus em Lucas 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Algumas das nossas orações talvez sejam respondidas só depois da nossa morte. Mas
Deus tem o seu tempo e o tempo dele é perfeito. Então nós vimos aqui 3 temas: a sabedoria do tempo, a tirania do tempo, a redenção do tempo. A sabedoria do tempo: confie em Deus e espere pelo tempo dele. A tirania do tempo: Cristo nos liberta da tirania do tempo e da morte. E a redenção do tempo: como nós podemos resgatar o tempo? Faça de Deus a sua maior prioridade e nunca desanime de orar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. O pessoal do louvor pode vir aqui à frente para nós cantarmos o último cântico. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque tu és soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre os acontecimentos da nossa vida. E nós cremos, Deus, que nada escapou ao teu controle e que tudo vai acontecer de acordo com a tua vontade. Senhor, nos ajuda a viver com sabedoria, não queimando etapas, não atropelando processos, mas esperando o momento certo em que o Senhor mesmo nos dará as coisas. Senhor, nos ajuda a nos alegrar, porque o Senhor venceu a tirania do tempo. O Deus que nós adoramos é o Deus da cruz e do túmulo vazio. E, Senhor, nos ajuda a redimir o tempo, a viver para Ti, a orar sem cessar. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.